Questão da UERJ de 98. Colocando-se hemácias humanas em diferentes soluções com concentrações iônicas variáveis, pode-se exemplificar a influência que o grau de permeabilidade da membrana plasmática à água exerce sobre a célula. Ele está falando de um processo de osmose, que aí nesse caso seria a passagem da água de um meio onde tem mais água, que é caracterizado como meio hipotônico, para o meio onde tem menos água, que é o meio caracterizado como hipertônico. A osmose é um tipo de difusão, ou seja, é um transporte passivo, especificamente falando da passagem da água de um meio para o outro. Então, existe uma membrana permeável, onde a água passa de onde ela está em maior quantidade, que a gente classifica como meio hipo, para onde ela está em menor quantidade, que é o que a gente classifica como meio hipertônico. As consequências desse experimento estão demonstradas nos esquemas adiante. Ele mostra para a gente uma hemácia, tanto que ele fala depois, né? O esquema que representa o comportamento da hemácia. Aí, nesse caso, a hemácia, quando a gente fala de osmose para a célula da hemácia, a gente usa alguns termos um pouco diferentes do que a gente usaria para outras células. Vamos pegar primeiro uma hemácia em meio isotônico, né, que mantém o seu volume interno constante ali. E aí a gente vai colocar ela em três condições diferentes. A gente vai colocar essa hemácia em condição hipertônica, a gente vai colocar essa hemácia em condição hipotônica e com menor tonicidade ainda. Na verdade, eu já cheguei a comentar isso com vocês em alguns vídeos anteriores. A gente, se mantiver essa célula em um meio hipotônico, a tendência é que esse processo acabe acontecendo. Então, quando a gente fala em meio muito hipotônico, seria a ideia de uma água destilada. Mas a gente vê que isso pode acontecer mesmo sem a condição de uma água destilada, que não é uma condição natural. Então, se a célula se mantiver no meio hipotônico por muito tempo, ela pode passar dessa fase de turgência e ultrapassar o seu volume interno, chegando aí, nesse caso, ao rompimento dessa membrana plasmática. Então, quando a entrada de água é excessiva, ela passa da turgência, né? Entrou água, ela fica túrgida. Mas quando ultrapassa o limite dessa célula, o volume interno aumenta muito, isso pode causar uma lesão na membrana plasmática dessa célula. É uma célula animal, então isso pode acontecer, o rompimento da membrana plasmática pode ocorrer, e vai aí, nesse caso, causar o fenômeno que a gente classifica como hemólise, que é um termo especificamente usado quando a gente está falando de hemácias, ou, Brenda, e se fosse uma questão que falasse de uma célula qualquer que não fosse hemácia? A gente falaria aí, nesse caso, em plasmoptise. Um detalhe importante é que plasmoptise, aí nesse caso, só vai se aplicar a uma célula animal, porque célula vegetal vai ser uma célula que tem uma parede celular, e essa parede celular evita o rompimento da membrana plasmática, porque evita a entrada excessiva de água, ou seja, a célula vegetal não sofre plasmoptise. Somente a célula animal, que não tem a presença dessa parede celular, é que pode sofrer o processo de plasmoptise. Se uma célula ela for colocada em meio hipertônico, a tendência, se o meio está mais concentrado, dissoluto, a célula tem mais água no seu interior. Isso vai fazer com que a célula perca água para o meio externo, diminuindo o seu volume interno. Para a hemácia, a gente caracteriza isso como sendo uma crenação, essa redução do volume interno dessa hemácia, quando ela é colocada em condição hipertônica a ela. Então, ela está sofrendo um processo de crenação. Se fosse uma célula qualquer que não fosse a hemácia, a gente caracterizaria aí, nesse caso, como plasmólise. Aí só toma cuidado, porque esse plasmólise se refere à célula quando tem a perda do volume interno, e aí, nesse caso, redução do volume interno, e aí, nesse caso, em condição hipertônica. E plasmoptise é quando ela sofre o rompimento dessa membrana plasmática, quando está em condição muito hipotônica. Tudo bem? Como aqui a questão está falando de hemácia, a gente poderia usar o termo crenação e hemólise, tá? Não é obrigatório, tem questão que às vezes usa o termo plasmoptise e plasmólise também para hemácia, mas é mais comum aí, nesse caso, aparecer crenação e hemólise quando está se falando de hemácia, tá? O esquema que representa o comportamento da hemácia ao ser colocada em um meio hipertônico. Em meio hipertônico, ela tem que sofrer o processo de crenação. Então, você tem que olhar aí, nesse caso, uma redução do volume interno. Quando você olha a hemácia aí, nesse caso, no esquema que ele está colocando, a primeira hemácia que ele coloca é exatamente essa ideia. É como se ela tivesse, aí, nesse caso, encolhendo esse volume interno, então é a ideia da crenação. Então já é a nossa resposta à letra A, que aí, nesse caso, mostra o primeiro esquema ali para vocês, né? O primeiro desenho do esquema para vocês.
O 2 é a ideia de uma célula que aí, nesse caso, estaria em meio isotônico, porque você vê, inclusive, que tem essa biconcavidade dessa célula. A 3 seria a ideia de uma turgência, porque você já começa a observar que essa biconcavidade se perde. É essa daqui, só que, na verdade, eu tiraria isso. É essa linhazinha da ideia da biconcavidade da nossa célula, da nossa hemácia, que é característico dessa célula, e quando entra a água para promover essa turgência, né? Promovendo, na verdade, essa turgência, a gente vê que isso acaba se perdendo. Então, o 2 seria a célula em meio isotônico, em condição isotônica, que é a condição inicial que a gente coloca aqui. A 3 seria em condição hipotônica, onde ela atinge a turgência. E a 4, o desenho 4 que aparece aí nesse esquema seria aí nesse caso a hemólise, que você vê aí nesse caso como se estivesse explodindo essa hemácia, né, dando a ideia de que a membrana foi rompida e ela está aí nesse caso sendo destruída. Então, a primeira seria a crienação, a segunda célula estaria em meio isotônico, a terceira célula estaria em meio hipotônico e aí nesse caso ela só estaria túrgida. O quarto desenho apresentaria a célula em meio muito hipotônico, aí nesse caso apresentando a condição de hemólise, né? Que aí seria rompimento realmente dessa célula, dessa hemácia. Então, a nossa resposta aí, no caso, seria a letra A. Vou sair, que aí vocês pegam um esqueminha aqui bonitinho já da hemácia, tá?